Aprovada ontem à noite por 340 votos a favor e 72 votos contrários à intervenção federal no Rio de Janeiro. Foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai para a aprovação no Senado da República. Atenção para a votação dos deputados federais sergipanos. Votaram a favor da intervenção e eu quero inclusive adiantar aqui. Se fosse deputado, votaria a favor da intervenção, porque não adianta discurso ideológico agora, comparar a situação de 64, porque são realidades completamente diferentes. Em 64 houve uma intervenção de caráter ideológico para combater ideias. Agora a intervenção é porque a situação no Rio de Janeiro está incontrolável. O próprio Estado diz que não tem capacidade nenhuma de gerir a segurança pública. Alguma coisa precisava ser feita. Mas no Brasil é assim. Quando você faz, tem aqueles que criticam porque você fez. Quando você não faz, tem aqueles que criticam porque você não fez. Portanto, votaram a favor da intervenção os deputados Fábio Reis, do PMDB, Adelson Barreto, do PR, o deputado Johnny Marcos, do PRB, o deputado André Moura, do PSC e o deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade. Os deputados Valadares Filho e Fábio Mitidieri não votaram, estavam ausentes. O deputado João Daniel votou contra, porque o PT fechou questão contra a intervenção lá no Rio de Janeiro. O deputado João Daniel votou contra a intervenção, votou para que a situação no Rio de Janeiro continuasse como estava, sobre o comando ou sob o descomando, digamos assim, do governo do estado lá do Rio de Janeiro. Agora a votação segue para o Senado, deve ser feita hoje, para o Senado referendar e aí passar a valer em definitivo a intervenção no Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai saber como fica a reforma da Previdência. Há uma relação direta, reforma da Previdência, que há manifestações favoráveis, manifestações contrárias, como fica a votação da reforma da Previdência, a sua aposentadoria, que tem uma relação direta com esta votação de ontem da intervenção federal lá no Rio de Janeiro. E um detalhe, viu? Os soldados e oficiais do Exército não vão para o Rio de Janeiro para brincar. Ontem eu acompanhei uma entrevista de um oficial que diz o seguinte: olha, nós vamos para uma operação de guerra. Malandro andando com fuzil no Rio de Janeiro vai ser abatido. Aí já entram aqueles, mas não pode, como é que pode? Vai abater, mas vem cá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Responda aí no seu íntimo. Um cidadão não, um malandro, andando nas ruas do Rio de Janeiro com um fuzil na mão, é o quê? Diga aí. É para você chegar e dizer assim: olha, calma aí, polícia, vai tomar tiro mesmo. O Exército vai para uma operação de guerra no Rio de Janeiro, mas infelizmente parte da imprensa brasileira é a grande culpada por tudo que está acontecendo no Brasil. Você vai ver, anota aí o que eu estou lhe dizendo. Daqui a pouco vão começar a reclamar, dizer que o Exército está sendo muito duro, sendo muito rigoroso com os bandidos, porque não pode ser assim. Não deixe do jeito que está, né? Parte da imprensa brasileira tem uma grande responsabilidade em muitos males que está acontecendo hoje no Brasil. No início do programa, nós falamos sobre a votação de ontem da intervenção militar no Rio de Janeiro. Foi aprovada por 340 votos a 72, salvo engano. Eu disse também que dos deputados federais sergipanos, João Daniel votou contra a intervenção, Fábio Mitidieri e Valadares Filho não votaram. Os demais votaram a favor da intervenção. Com esta intervenção, que vai ser votada hoje no Senado e deve ser aprovada, fica suspensa a votação da reforma da Previdência. Não teremos votação da reforma da Previdência, pelo menos até a eleição. Depois da eleição, o governo pretende, se já tiver resolvido o problema da intervenção, porque com a intervenção você não pode votar a alteração da Constituição.
Verdade não é essa. A verdade é o seguinte, se o governo tivesse voto para aprovar a reforma da Previdência, ele segurava a intervenção, aprovava a reforma da Previdência e depois ia a intervenção. O problema é que o governo federal, graças a Deus, não teve voto para aprovar a reforma da Previdência.